Esse é um projeto que nós conhecemos através do missionário Leandro, que já esteve aqui conosco, que era missionário lá na Tailândia. Agora, a partir de 2022, ele está se mudando com a sua esposa para desbravar o oeste da China. O pessoal do Cristianismo Decidido, nós decidimos nos juntar a eles nesse projeto, que é, além de nós fazermos tudo aquilo que nós fazemos pela nossa comunidade local, evidentemente, os da casa, aqueles que sempre se achegam a nós, nós entendemos que também podemos estender a nossa mão a outros lugares do mundo, inclusive, e vamos começar através desse projeto, e aqueça uma família mongol. Hoje é a última semana, tá? Terça-feira nós vamos enviar para eles aí tudo o que nós conseguimos arrecadar aqui. Cremos que vamos passar aí em torno de 10 a 15 famílias, que nós vamos aqui de Porto Belo, nosso alta temporada de verão, né, aquecer famílias que realmente estão a menos, como ele falou ali, chega a menos 40 graus Celsius, mas não apenas entregar lá um carvão ou uma cesta básica, né, a palavra de Deus também está sendo semeada. Existem pessoas de fato no campo. Não sei se o ano que vem eu vou conseguir, mas no máximo em 2023 realmente eu pretendo ir conhecer lugares como esse, para que a nossa igreja ela passe então a iniciar um projeto local, pessoas daqui que eventualmente serão enviadas para esses lugares, treinadas antes, claro, né? Mas para que nós comecemos a estender as nossas mãos, não só lá em Tijucas, onde nós temos alcançado, em Balneário Camboriú, ou em Timbó, que são as igrejas que Porto Belo já plantou aqui nesse tempo, mas também agora talvez fora do Brasil. Você crê nisso? Tem tanta gente precisando, e eu creio que nós podemos alcançar, assim, de fato, podemos tocar não só o coração, mas a vida dessas pessoas. E eu queria orar contigo nessa hora. Se você vai ofertar para esse projeto depois, não esquece de escrever no envelope, ali tem os envelopes em branco, Mongólia, tá? Vai toda a oferta destinada para eles lá. Mas eu quero orar sobre essas ofertas, mesmo que você venha fazer hoje ou amanhã ainda. Eu queria consagrar ao Senhor para que não somente chegue lá, né, o físico, que é o alimento, mas quando essas pessoas, que é um país extremamente idólatra, ouvirem a palavra de Deus, elas abram o coração e recebam muito mais do que um saco de carvão para poder se aquecer no inverno, né? Receba o amor de Deus de fato. Vamos orar, querido? Feche seus olhos onde você está que está em casa, também faça da mesma forma. Pai querido, aqui estão, Senhor, ofertas, Pai, que nós levantamos, como nós vimos lá no Novo Testamento em várias vezes, Senhor, onde igrejas, Senhor, se levantavam para ajudar outros irmãos em outros lugares que estavam necessitados, ó Pai, como foi a orientação de Paulo aos Coríntios, para os irmãos de Jerusalém que estavam, Senhor, sofrendo uma crise, Pai, e agora nós aqui em Porto Belo, Paizinho querido, durante as últimas semanas nos preparamos, como a Tua palavra diz, ó Pai, não por emoção, não pegos de surpresa, Pai, mas nos preparamos para isso, Senhor, e queremos consagrar, Senhor, cada valor, ó Pai, cada esforço de cada irmão, ó Pai, dessa igreja que aqui se reúne, Senhor, para que possamos enviar algo físico, algo que vai de fato aquecer o corpo físico dessas pessoas, algo que vai saciar, Senhor, uma fome que é temporária, Pai, um frio que é temporário, Pai, mas nós oramos, Senhor, que essas ofertas se transformem, Senhor, em um gesto de amor sincero, Pai, que essas pessoas que irão receber esse gesto em um frio tão rigoroso, Pai, elas consigam perceber muito mais além do físico que está chegando ali, Pai, muito mais do que uma necessidade física atendida, elas consigam receber também a nossa oferta de amor, ó Pai, elas consigam receber a nossa oferta dizendo assim: nós nos importamos com você, Jesus se importa contigo de fato, a ponto de mover pessoas a milhares e milhares de quilômetros de distância, para olhar pela tua necessidade, e estender não somente uma palavra de amor, mas também um gesto físico de amor e de cuidado, Pai, que cada pessoa, Senhor, que receber essa oferta, Pai, possa receber junto com ela, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração, Pai, para que principalmente eles sejam saciados da fome da alma, Pai, que principalmente eles sejam aquecidos, ó Pai, da frieza e dureza de coração, Paizinho querido. Nós oramos, Pai, que as nossas ofertas se transformem em ação de graça dos nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo. Usa cada missionário, usa cada pessoa que for entregar, Senhor, essa oferta diante deles, para transmitir com os olhos, ó Pai, com a palavra, com a boca, com o gesto, Senhor, o amor de Jesus, que é capaz de transformar de verdade para sempre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós cremos. Se você crê, diga amém. Assim eu creio, e assim seja feito. Amém, glória a Deus, querido. Abra tua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de João,
no capítulo 4, no capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar uma série de Natal, já finalizamos o nosso ano, já pensou nisso? Estamos aí praticamente a menos de 2 semanas do Natal. Vou encerrar essa série no dia 26, que é o domingo seguinte ao Natal, e eu queria falar para você, nessas 3 semanas, sobre alguns mistérios. Você já parou para pensar no que de fato significa a Trindade? Você já parou para pensar como foi a atuação de Jesus aqui na terra? Ele foi homem, ele foi Deus. Quando é que ele é homem? Quando é que ele é Deus? Enfim, nós vamos nessas próximas 3 semanas olhar para um evangelho muito particular. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos dentro dos estudiosos, porque eles são muito parecidos, eles trazem relatos muito similares de pontos de vista diferentes. E João, ele começa de uma maneira diferente, foi o último evangelho a ser escrito. Já algumas décadas depois, João achou uma necessidade de escrever outras coisas, porque as histórias de Jesus já tinham sido contadas nos 3 que já circulavam na época, e João resolveu dar uma outra abordagem em cima de um outro problema que lá estava. E antes de nós lermos o texto, eu queria fazer essa introdução para você. Chegamos na temporada de verão, começou aqui a nossa temporada de verão, muitas coisas, muitos PGs já entraram em recesso, muitas pessoas já entram numa jornada de trabalho diferenciada, os nossos cultos já começam a sair um pouco da manhã mais para a noite, mas enfim, o que você mais está ansioso para acontecer nessa temporada? Responda essa pergunta aí para você. Quem você está mais ansioso para ver nessa temporada? Talvez é o momento de você estar com a tua família, talvez é o momento de você rever os parentes, talvez seja o teu momento de férias, tão esperado o ano inteiro. Quem você está mais ansioso para ver nessa temporada? E agora começamos, é a temporada de Natal. Talvez muitos de nós começamos a nos preocupar com o quê? Comprar presente. Vou ter que receber esse parente, vou ter que comprar a ceia de Natal, enfim. E tem uma palavra assim meio religiosa, que já está meio fora de moda, mas ela ainda deveria estar presente nesse tempo, que se chama advento. Quantos aqui nunca ouviram essa palavra, o advento de Natal? Nunca ouviram? Todo mundo já ouviu essa palavra em algum lugar, mas você sabe o que significa advento? Chegamos na época de Natal, é a época do advento de Cristo, mas o que significa a palavra advento? Ela não é só uma palavra religiosa, ela traz um significado muito grande, que nós jamais deveríamos esquecer. Advento é uma palavra em latim que significa chegada, ou aparição. Então, quando nós falamos do advento de Cristo, nós estamos falando da chegada de Cristo. Quando nós falamos do advento de Jesus, é da aparição de Jesus. Mas o que isso nos traz? Bom, em primeiro lugar, deveria ser algo tão importante, nós já vamos entrar no texto, que quando nós pensamos no advento, no momento da chegada, ou nos eventos que acontecem no advento, você vai perceber ali que tem sábios do Oriente que decidem fazer uma jornada longa, de muitos e muitos dias, para ver o que está acontecendo. Quando você pensa em advento, você lembra de um rei perverso que decidiu fazer uma matança de crianças. Tamanho era o acontecimento que estava prestes a surgir naquela época. Começam a haver muitas situações estranhas, pessoas mudam o seu comportamento por rumores do que pode estar acontecendo. Nós vamos falar aqui de Deus entre nós, nós vamos explorar nas próximas semanas os primeiros versos do capítulo 1 de João, e principalmente o que significa Deus caminhar entre nós. Que palavra é essa? Você já parou de fato para pensar? De fato, assim, quais são as consequências de você dizer assim, Deus caminhou entre nós? O que isso inflige para nós? Como nós podemos entender tudo isso? Nós vamos ver, meu amado, ato após ato, vai revelar que essa pessoa, ou esse ser, que muitos não sabem explicar, de certa maneira ele compartilha de uma identidade divina, do que o Antigo Testamento chamava de Yahvé, ou o nome impronunciável. De certa maneira, essa pessoa, aos poucos esse evangelho vai revelar que ele é homem, que ele tem as mesmas coisas que nós, mas ao mesmo tempo parece que ele está em outro planeta, parece que ele não veio daqui mesmo. Ato após ato, na história, de maneira progressiva, vai mostrar para nós que esse homem, que tão claramente é um homem, também é verdadeiramente Deus,
E o que acontece diante de tudo isso? João vai traçar um relato, como eu falei, diferente dos outros 3 evangelhos, porque ele vai se concentrar na obra salvadora de Jesus. E querido, diferente dos outros evangelhos, João vai se concentrar nos últimos 3 anos da vida de Jesus. É importante você entender isso antes de você ler o evangelho, porque ele não vai se ater a outras histórias que os outros irmãos lá, evangelistas, já contaram. Ele vai se ater nos últimos 3 anos, e ele começa de uma maneira totalmente diferente. Qual é o propósito de João escrever? Se já tinham sido escritos os 3 evangelhos. Você não precisa abrir aí, mas se você olhar no penúltimo capítulo desse evangelho, ele vai dizer para nós o propósito. No verso 30 ele vai dizer assim, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes sinais foram escritos para que, e aqui vem o propósito do evangelho, depois nós vamos entrar no texto principal, tá? Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Qual é o propósito de João ter escrito o Evangelho, portanto? Para que nós, entendendo o que está acontecendo aqui, uma vez entendido, nós venhamos a crer que Jesus era o Filho de Deus, e ao crer, nós tenhamos vida. Está claro até aqui, querido? Amém? Você entendeu de fato? Ele foi escrito por uma testemunha ocular. Ele está dizendo, olha, eu vou dizer algumas coisas que eu vi para vocês, e ele por 5 vezes, ele vai se referir, ele como autor, ao discípulo a quem Jesus amava, e ele se refere a si mesmo, muitas vezes aqui, ao discípulo a quem Jesus amava, e João não entendeu plenamente, no início que ele estava com Jesus, o que estava acontecendo. Quem é esse homem? Eu creio que ele é o Filho de Deus, mas não consigo entender como é que funciona esse processo de Deus vindo até a terra, como é que isso vai se configurar. Mas ele quer aqui despertar a nossa fé, com aqueles que já creem, mas ele também quer despertar a fé daqueles que estão incrédulos, daqueles que ainda não creem. Você acompanhou essa introdução comigo? Amém? Sim ou não? Senão eu vou repetir tudo, gente, para você entender de fato. Olha agora o texto, por favor. Olha como é que ele começa, de algo diferente. No princípio, era aquele que é a palavra. É a Nova Versão Internacional, tá? Se você está com a mais antiga, depois eu vou ler para você, que ela vai traduzir a palavra por verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Esses são 5 versos que eu quero explanar contigo. Tem tanta coisa preciosa aqui, tem tanta coisa extraordinária aqui, que eu creio que vai talvez explodir a mente de alguns, mas o conceito de que Jesus era totalmente humano e totalmente Deus, é muito difícil de explicar. Sabe, você já viu algumas analogias, principalmente se você já está há mais tempo na caminhada com Deus, alguém já tentou te explicar como é que funciona esse negócio de Jesus é Deus, Jesus é homem. Nós cremos, como igreja, que Jesus foi 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. E isso muda muita coisa, querido. Isso muda muita coisa, porque muitos de vocês talvez já tiveram esse questionamento assim, não, mas eu tenho que ser igual a Jesus, mas Jesus era Deus, por isso que ele conseguia fazer isso. Não, Jesus orava pelas pessoas, elas eram curadas, porque Jesus era Deus. Jesus passou por tribulações, e pessoas falaram mal de Jesus, Jesus não revidou, porque ele era Deus. E enfim, um monte de coisas que a gente olha que Jesus fez, maravilhosas, que a gente poderia se inspirar. Muitas vezes nós colocamos, às vezes não verbalmente, mas lá na nossa mente, dizendo assim, é que Jesus era Deus, né, então... Ou nós vamos para outra vala e pensamos assim, não, Jesus era um homem. Não, então se ele era um homem, então ele foi um ser iluminado, ele foi um bom homem com uma boa filosofia, ele falou boas coisas, e não é assim para você entregar a sua vida por ele, dessa forma, porque ele foi assim um ser diferenciado, que ouvia a Deus. E aqui muitas pessoas, você vai ver muitas coisas na internet, você vai ver às vezes até palavras aí de alguns supostos pregadores, confundindo a mente das pessoas com conceitos tão profundos, mas escritos de maneira tão simples. Você vai ver nesse evangelho aqui, querido, verdades pesadas, verdades assim que nós não conseguimos explicar até hoje, mas expressas de uma maneira tão simples assim. Olha, eu fui tentar buscar um exemplo de como que eu posso entender Deus
se fazendo homem. Vocês lembram daquele filme do Matrix? Quase todo mundo já assistiu, né? Do Keanu Reeves, negócio de computador, os seres humanos estão escravizados pelas máquinas, e eles vivem num mundo digital, e estão lá, o corpo físico deles está em outro lugar, mas a mente deles está nesse mundo digital, e aquilo que eles vivem, de fato, não é a vida real. E aí surge uma figura messiânica, chamada de o escolhido, né? E essa figura messiânica, em algum momento ela se descobre como um ser diferente, eu consigo fazer coisas diferentes, e ele percebe que o corpo físico dele está em outro lugar, e naquele mundo existe uma impressão digital do corpo dele, e essa impressão digital, ela consegue fazer coisas impressionantes e extraordinárias. Em algum momento do filme, esse personagem morre, e daí quando ele ressuscita, ele volta mais forte, e aí ele faz umas coisas que ninguém consegue fazer. Enfim, será que isso consegue mostrar para nós como é que era Jesus? Jesus não era assim, gente. Você vai ver em vários filmes uma figura messiânica de um escolhido, dele nasce, daí ele vem, ele se descobre, daí ele morre, daí ele volta mais forte e salva a humanidade de alguma maneira, mas ele tem lá um corpo frágil em algum lugar, e aí quando ele se transveste ou vai para esse outro lugar, ali ele fica mais forte. Jesus não era assim. Não é como se Jesus, o corpo dele estivesse em um lugar, e a impressão digital dele veio para a terra, e agora aqui ele tem superpoderes, mas ele de fato está em outro lugar. Não é assim. Você percebe que é algo profundo? Jesus, ele é 100% Deus, e ao mesmo tempo ele é 100% homem. Não era como se ele fosse uma impressão de outro lugar. A carta de 1 João, ele vai nos falar algo tão extraordinário, que às vezes faz com que os nossos neurônios assim, eles ficam meio confusos. Por exemplo, no primeiro verso da primeira carta, no evangelho dele, ele escreve assim, o que era desde o princípio. Ele começou igualzinho que ele começou o evangelho. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. O que é que João, lá na carta dele, está dizendo assim, gente, nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam, ou seja, não foi uma aparição, não era um fantasma que nós estávamos vendo, não era um espírito iluminado, nós vimos um homem que você consegue ouvir com os ouvidos, que você consegue ver com os olhos, que você consegue pegar, e ele chama de a palavra da vida, que é a mesma palavra que você leu lá no início do evangelho. No início era a palavra, ou algumas traduções mais antigas, o verbo, ou no original grego, o logos. O que é que Deus está tentando nos explicar? Ele era carne e osso, ele tinha carne e sangue, ele se cansava, ele comia, e João conheceu a Jesus tão profundamente, que quando Jesus está lá na cruz, aqui tem uma passagem confundida por muitas pessoas. Quando Jesus está na cruz, ele olha para esse discípulo amado, e você vai ver isso expresso nesse evangelho apenas, e Jesus fala assim, eis aí a tua mãe, apontando para Maria, né? Não com as mãos, porque as mãos estão pregadas, você está entendendo, né? O que eu estou querendo dizer. E aí, eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, João recolheu Maria para sua casa, porque Jesus, como filho mais velho, tinha obrigação, uma vez que Maria já era viúva, de cuidar do destino dela até que ela morresse. Jesus, no momento da cruz, delega essa função para João, e você vai ver que de fato, João, no começo de Atos, ele aparece com a turma, depois ele some. Depois, mais para frente, ele volta para fazer algumas coisas que provavelmente ele devia, evidentemente, estar evangelizando a turma, mas ele estava concentrado mais em cuidar daquela família que foi colocada ali diante dele. Agora, imagine quantas histórias Maria não contou para João nesse meio tempo. João não sentiu necessidade de escrever um evangelho em detalhes, porque Mateus, ele começa o evangelho dele com uma genealogia. Olha assim, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, aí veio Jesus. Marcos já apresenta Jesus como adulto, aí já chegou Jesus e começou a fazer tal coisa. Lucas começa o evangelho dele dizendo assim, depois de vou explicar para vocês qual foi a metodologia que eu fiz, depois de uma pesquisa muito minuciosa, de procurar relatos de testemunhas oculares, e agora João, ele começa de uma maneira diferente.
Quantas histórias João não ouviu, e depois de tanto tempo João tentando entender como é que funciona. Ele era Deus mesmo, Maria. 4 coisas eu quero passar para vocês aqui hoje, rapidamente, que nós vamos ver nesses 5 versos. Qual é o tempo da existência de Cristo? Como funciona isso? Qual é a essência da identidade dele? E as 2 últimas, qual é o relacionamento dele com Deus em primeiro lugar e depois com o mundo? Você está entendendo até aqui? Amém, querido? Eu sei que é um conceito difícil, mas é preciso que você entenda. Nós vamos entrar na época de Natal, e quando eu falar a palavra da semana que vem, eu preciso que você entenda isso claramente, porque senão você vai fazer igual muitas pessoas aí fora. Quando fala assim, Jesus era Deus, Deus caminhou entre os homens, você não vai dar muito valor para isso, porque você não entendeu a magnitude disso. Agora, olha de novo para o verso 1 do capítulo 1 de João. No princípio era aquele que é a palavra, ou é o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João está fazendo uma afirmação profunda. Ele está dizendo assim, antes de existir o tempo, antes de Deus criar o que nós chamamos de cronos, de dia, de noite, de horas, antes de Deus fazer tudo isso, existia Ele. Ele já estava lá, desde o princípio. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus aonde? No princípio. Isso é importante porque, querido, porque alguns lugares, algumas chamadas seitas vão distorcer esse versículo aqui para justificar que Jesus não era Deus. A língua original, o grego que foi escrito aqui, é claro, não tem como você distorcer isso, mas eventualmente você vai ouvir outras coisas aqui, que as pessoas vão falar assim, não, Jesus era o arcanjo Miguel, Jesus era um ser iluminado. Por quê? Porque dentro da tradução que eles colocam distorcida, está escrito assim, no princípio era um Deus, e não é isso que está escrito no original. Está falando que ele estava lá no princípio, sim, antes de ser criado todas as coisas. Por quê? Se você partir do princípio que Jesus foi criado, ele não é Deus. É difícil para nós entendermos, né? Mas por quê que eu estou te falando isso? Para você dar mais valor para o mistério do Natal, para você dar mais valor para esse tempo que nós começamos a enfeitar as coisas, que nós começamos a colocar decorações diferentes nas nossas casas, como os outros anos nós estamos fazendo isso, né? Nós começamos uma decoração na semana, e conforme as semanas vão passando, nós vamos acrescentando mais coisas à nossa decoração, que remetem a Cristo. Entende? É essa a ideia. Se você tiver dúvidas sobre o que posso colocar ou não posso colocar na decoração da minha casa ou do meu comércio, eu te recomendo entrar no YouTube, no nosso canal AV Porto Belo, e procurar lá 2 séries de Natal, uma chamada O Natal e Escondido, e a outra agora não me lembro qual foi o nome que eu dei na última série de Natal, mas procure lá na série de Natal, eu vou explicar para você em detalhes o que você pode usar e o que você não pode usar dentro desse momento. Mas o fato é que nós começamos a decorar essas coisas e muitas vezes nós não entendemos. Qual é a existência de Jesus? Desde o princípio. Ele sempre existiu. Ele é Deus. E essa palavra, no princípio, é a mesma palavra usada no primeiro versículo da Bíblia. Você lembra de Gênesis capítulo 1, verso 1? Como é que começa a Bíblia? Como é que começa, gente? Você leu já, né? No princípio. O que João está querendo, no grego é exatamente a mesma palavra. O que João está querendo dizer? Ele estava lá na criação. Vocês que já leram Gênesis, vocês que já viram todas as coisas, eu vou falar para vocês de alguém que estava lá antes de tudo que nós conhecemos existir. É esse alguém, essa história que eu vou começar a contar para vocês, que essa pessoa, ela estava lá. E olha o que aconteceu com essa pessoa. Esse é o tempo da existência dele. Uma das marcas desse evangelho é que as doutrinas mais pesadas são expressas de uma maneira mais simples. E quem é essa palavra? Quem é esse verbo? Pastor, você está falando que é Jesus, mas eu não enxerguei o nome de Jesus aqui. Se você for continuar lendo, lá no verso 14, João vai dizer claramente, aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, tornou-se carne. Olha, se você não refletir, querido, nas escrituras, elas não têm impacto nenhum sobre você. Se você não refletir naquilo que você recebe todas as semanas, ela fica no campo da tua mente. Você às vezes pode até dar aula para alguém, pode até ensinar 3 coisas, mas não muda a vida de ninguém.
Você está percebendo quanto tempo eu estou demorando para tentar te explicar que ele estava lá desde o princípio e qual a importância que isso traz? Porque quando ele vai chegar aqui no 14 e falar assim, ó, aquele que é a palavra se tornou carne. Aquele que criou todas as coisas, aquele que fez tudo, aquele que criou a terra, aquele que formou os animais, aquele que formou a imensidão do mar. Ontem eu postei lá no meu stories do Instagram, lá um videozinho, né, lá da Ponta do Araçá. Eu gosto demais daquele lugar, e cada vez que eu olho para aquela imensidão daquele mar, uma paisagem tão maravilhosa, o que eu penso? Deus criou essas coisas. Tem um salmo que diz assim, que Deus colocou limites para que o mar não avance até tal ponto, que Deus criou todas as coisas. Agora eu olho para quando esse verso diz assim, ó, no princípio, e aí quando eu olho para isso, ele fala assim no 14, que ele se tornou carne e viveu entre nós. Gente, é sobre isso que trata o Natal. É sobre isso que trata agora as decorações que nós vamos falar, é para a gente lembrar disso. Quando nós olhamos para as luzes de Natal, lembra do que eu falei para vocês naquela série de Natal? Quando nós olhamos para as luzes de Natal, nós não olhamos um enfeitezinho qualquer. Quando nós colocamos luz nas nossas casas, nós estamos dizendo assim, ó, Jesus é a luz do mundo. Jesus veio para iluminar o mundo que estava em trevas. Olha, eu me lembro dele, eu me lembro do que ele fez, eu me lembro que ele era Deus, que ele estava lá no princípio, que ele criou todas as coisas, e que agora ele se faz carne, e ele caminha no nosso meio. Gente, só isso aqui é motivo da gente escrever um monte de músicas falando sobre isso. Só isso aqui é motivo de nós escrevermos livros, é motivo de nós sentarmos em uma roda de oração, é motivo de nós fazermos a maior ação de graça possível no mundo, porque ele veio entre nós. É Deus que veio entre nós, sabe, não é como se Deus delegasse o que nós entendemos como pai e filho de uma maneira separada. Por isso que é um conceito difícil de entender, e talvez você não venha entender completamente, mas você não precisa. Em algumas situações na vida nós entendemos em parte, em outra parte que a Bíblia nos ensina, cremos. Em parte cremos, em parte entendemos, ou em parte entendemos e em parte cremos. E o que nós não entendemos? Nós cremos. Porque é um conceito que você não consegue explicar. Por quê? Porque não tem uma referência na Terra para te dizer como isso funciona. Eu tentei te explicar com o filme do Matrix, mas também não funciona, porque ele não é parte homem, parte Deus, ele é 100% homem, 100% Deus, caminhando entre nós. Por isso que João começa algo tão diferente. Olha, ele estava lá no princípio, e ele era Deus, e o verso 2 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Qual é a essência da identidade de Jesus? Querido, olha que coisa extraordinária. João, ele se concentra nos últimos 3 anos da vida de Jesus, e João demorou mais ou menos pouco mais de 3 anos para entender um pouco de como isso funciona. Só que quando ele escreve o evangelho dele, ele quer que você entenda nos primeiros 3 versos já o que ele demorou mais de 3 anos para entender. Ei, esse que caminhou entre nós, esse que criou todas as coisas que nós ouvimos, que nós vemos, ele é Deus, ele está no meio de nós. Você entende isso, querido? É algo extraordinário. João começa dizendo que Jesus é Deus, não é um Deus, o verbo se fez carne. E aí vem a pergunta para nós: você acredita nisso ou não? Você crê que Deus se fez carne por você ou não? Quando nós não entendemos a primeira parte, nós não damos valor ao fato assim, Jesus morreu por nós. Deus enviou o seu filho, como se fosse assim, como se Deus fosse distinto e falasse assim, eu não quero sofrer, não, eu acho que esse pessoal tem que sofrer, e não vou fazer nada. Aí Jesus, como um ser separado, pensa assim, não, pai, não faz isso não, tem misericórdia deles, faz assim, e aí deixa que eu vou então, como se assim Deus fosse cruel ou separado, e Jesus fosse lá e resolvesse todas as coisas. Não é assim, querido, é assim que as grandes heresias são criadas. Tem um filme bem divertido, chamado O Alto da Compadecida, aí, bem aclamado, mas ele traz várias distorções daquilo que não tem nada a ver com a Trindade ou quem é Deus. Lá no julgamento final, por exemplo, está lá Jesus, Deus nem aparece na situação, né? Maria e mais um pessoal que fica discutindo quem vai para onde, vai para o inferno, vai para cá ou vai para lá, como se estivesse discutindo e agora, o que a gente vai fazer, esses pessoal aí, o que ele fez, pega o livro, deixa eu consultar, ver para onde é que eu vou mandar eles. Gente, que Deus é esse? Que poder é esse? Que poder de decisão, de soberania é esse? Deus já deixou
escrito o que Ele queria de nós. Nós seremos julgados no final dos tempos pela palavra, por aquilo que nós entendemos dela, e essa é uma questão para nós refletir. Por quê? Para que serve tudo isso? Para que serve essa decoração de Natal? É importante ou não que eu celebre esse final de ano ou esse tempo de Natal? Deus entrou no meu mundo para a minha salvação mesmo? É isso que a palavra me diz? E essa é a escolha que João faz. Qual é o tempo da existência de Jesus? Desde o princípio. Qual é a essência da sua identidade? Ele é Deus. E agora vem, qual é o seu relacionamento com Deus? Olha o verso 1 de novo comigo ali. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, vai dizer assim, ó, o verbo estava com Deus, e o verbo era, esse aqui é o centro, ou o cerne, do que muitos chamam da doutrina da Trindade. Ele estava com Deus, ele era Deus. Aqui tem várias coisas aqui. Jesus Cristo era Deus, ele tem um relacionamento com Deus, mas é uma essência divina em 3 pessoas. Você conhece as 2 primeiras aqui, o Pai e o Filho, e mais tarde João vai apresentar o Espírito Santo. E aí nós precisamos olhar para o Evangelho inteiro. 2 deles estão mencionados aqui. Ele não é uma criatura, ele criou todas as criaturas. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele não podia realizar a salvação. Querido, eu estou te explicando um conceito. Semana que vem a gente vai entrar numa parte assim, talvez mais emocional, que você venha gostar de uma maneira diferente, mas hoje é importante você entender. Eu estou tentando te ensinar algo como teu pastor, para que você entenda a profundidade daquilo que se chama advento, daquilo que se chama Natal. Quando nós falamos assim, Jesus é Deus, você precisa entender a razão da tua fé, porque senão, como é que funciona isso? As pessoas vão perguntar para você, você nunca vai saber, porque ninguém nunca te explicou, talvez você nunca entendeu. E eu quero que você reflita nas próximas semanas, até o Natal, você lê as Escrituras de novo, e você reflita nessa profundidade que diz assim, ó, Jesus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele não foi feito, ele é Deus. Ele não é um ser separado. Nós entendemos, às vezes, aquela analogia do sol, do calor e da luz, mas isso é para ensinar uma criança que não tem um entendimento geral, mas essa analogia ainda assim é pobre, porque nós conseguimos ver distinção entre calor, entre um ser que é o sol, e entre a luz que nós chegamos, e Deus não é assim que funciona. Os 3 convergem em uma unidade plena. Você lembra a oração de Jesus para os discípulos? Ele fala assim, Pai, que eles sejam como quem? Como nós somos um. Não há distinção. A oração de Jesus para nós é que nós sejamos um de uma maneira como? Incompreensível. Você entende a diferença? Incompreensível, não é assim, eles são um por quê? Porque nessa igreja todo mundo se dá bem, porque nessa igreja todo mundo tem as mesmas afinidades, nessa igreja todo mundo é parecido, nessa igreja ninguém fala mal de ninguém, nessa igreja a gente só se ajuda, todo mundo é bonito e todo mundo é bem legal. E é fácil, qualquer pessoa de fora compreende por que vocês são um, por que vocês são tão unidos, porque vocês são parecidos em tudo, ninguém discorda em nada. O que Jesus fala? Olha, é um a ponto de ser incompreensível. Nossa, você é tão diferente dele, que não tem nada a ver com ela, que às vezes vocês até nem se bate muito aqui, mas às vezes vocês ficam brigando, até demais algumas vezes, mas vocês decidiram caminhar juntos. Mas você não tinha por que ficar com esse irmão ainda caminhando do teu lado, olha só. Mas eu continuo perdoando, isso é o quê? Incompreensível. É o que Jesus está falando para nós aqui, olha, gente, que vocês sejam um, a ponto de o mundo não compreender o que é que você diz, ou o que é que você faz, ou por que você ainda crê desse jeito. Você está entendendo isso? Isso é o Natal. Cristo não foi feito, Ele é Deus. E o último deles, que qual é o relacionamento de Jesus com o mundo, que é onde eu quero me concentrar nessa parte final da palavra. O que significa? Olha o verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre. O que significa dizer que ele habitou entre nós? Tem uma particularidade aqui. Essa palavra habitou, no grego, ela não é literalmente para nós, habitou. Ela significa armar uma tenda, ou numa linguagem mais religiosa, construir um tabernáculo entre nós.
Se você não leu muito o Velho Testamento, talvez você não entenda a profundidade do que ele está querendo dizer, mas quando João escreve isso, aquele pessoal, eles passaram a vida inteira indo no tabernáculo, eles passaram a infância deles inteira entendendo o que era tabernáculo, e quando Deus tira o povo do Egito, ele chama Moisés, e ele vai dizer assim: vocês vão me fazer um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. Isso não aconteceu em nenhum momento da história anterior a Moisés. Deus chama Moisés, chama o povo, fala assim: eu quero que vocês construam um tabernáculo, e você vai ver no livro de Êxodo, capítulos e mais capítulos de lista de coisas. Vocês vão pegar esse tipo de madeira, vocês vão pegar esse tipo de cobre, e vocês vão fazer isso, e vocês vão pegar esse tecido, dessa cor, desse jeito, e tem uma lista, gente, que quando você faz aquele teu plano de leitura, geralmente é aquelas páginas que você começa a pular. Eu sei que às vezes você dá uma pulada em algumas coisas, aquelas que você dá uma adiantada aqui, mas isso aqui não está querendo dizer nada. Qual é o tipo de tecido? Não vou ser costureiro. Qual é o tipo de ferro? Não vou mexer com isso aqui. Tem um monte de detalhe aqui. Por que é que Deus colocou todos esses detalhes aqui na Bíblia? Não vamos construir nada? Ele está falando assim: eu vou habitar no meio de vocês. E o que ele está ensinando para aquele povo de Israel, que vai terminar lá em Jesus? Tem um princípio para eu habitar no meio de vocês. Não é assim qualquer jeito. Tem uma maneira de se fazer as coisas, e até a profundidade da estaca que ia segurar a tenda tinha que ser seguida à risca, até o tipo da estaca que ia ser colocada, para a corda que tinha que ser amarrado, não era qualquer corda. Os pães que seriam colocados ali no santo lugar, tinha que ter uma disposição. O incenso que tinha que ser colocado ali, tinha que ter sido colocado de um jeito, para daí no santo dos santos, tem lá uma cortina de tal coisa, e assim assado. Tinha todo um detalhe. O que Deus estava tentando ensinar para eles? Gente, eu quero habitar no meio de vocês, mas não é de qualquer jeito. Existe uma reverência, existe uma maneira de entrar. E lá no santo lugar, que era dividido em 3 compartimentos, a parte de fora, daí essa casinha chamada de santo lugar, lá dentro tinha uma salinha que só o sumo sacerdote, uma vez no ano entrava lá, que era chamado, lá que tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo. Só uma pessoa podia entrar lá, uma vez por ano, para pedir perdão pelo pecado das outras pessoas. E durante centenas de anos, eles enxergaram essa figura do tabernáculo. Ou seja, o que o tabernáculo trazia para eles? A presença de Deus está com a gente. Só que para a gente chegar na presença de Deus não é bem assim. Tem todo um ritual, tem todo um processo. Agora João escreve o evangelho dele. E quando ele fala assim, o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, e construiu um tabernáculo entre nós. Você entende a profundidade que ele está falando? Olha, Deus, Ele não veio mais nesse templo físico. Deus, Ele construiu esse tabernáculo, todo esse ritual, todos esses detalhes que vocês viram. Agora simplesmente, você entende porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasga? Não era um véu qualquer, gente, uma cortina qualquer. Era o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, que supostamente a Arca da Aliança deveria estar lá dentro. Quando Jesus morre e simbolicamente de alto a baixo esse véu se rasga, significa: ei, eu vim em carne, e agora o meu tabernáculo é aonde? O que a Bíblia vai nos falar depois ali? Que nós somos o que do Espírito Santo? Templo do Espírito. Quando ele fala que nós somos o templo, o tabernáculo do Espírito, é isso que ele está querendo dizer. Ei, todos esses detalhes agora, eu vim para cumprir. Eu vim, esse é o meu relacionamento com o mundo. O layout do tabernáculo, ele reflete alguns elementos do caráter de Deus, a necessidade humana de se aproximar do sagrado com cautela e com respeito, mas é um lugar onde a humanidade vem a Deus em adoração. É isso que aconteceu quando nós lemos assim, no princípio, o verbo se fez carne, e ele, ou parafraseando aqui, tabernaculou-se entre nós. Você entende isso, querido? Amém? É algo tão extraordinário, porque se você não refletir, como eu falei para você, você ouve essas palavras, entra por aqui, sai por aqui, e não faz diferença nenhuma. Você pode montar uma árvore de Natal, você pode montar um presépio, você pode montar o que você quiser, e falar assim: olha, Jesus vem, tu és bem-vindo, está aqui o teu presente. Não funciona de nada, se você não entender isso, se você não tiver a devida reverência diante disso tudo, sabe? Quando você estiver decorando a sua casa, colocando essas luzes, faça essa reflexão: Pai, o Senhor fez isso mesmo por mim.
Ah, não foi no dia 25 de dezembro, eu já te expliquei nas outras palavras, tá? Vai lá na série, volta lá, eu já te expliquei. Ah, mas não devia, Jesus não nasceu nesse dia. Não nasceu mesmo nesse dia, tal, mas, não quero comemorar, então não comemora e segue o que Paulo te ensinou lá em Coríntios. Já te expliquei nas outras palavras. Volta lá na série, eu não vou me concentrar nisso nesse ano, tá? Mas o fato é que quando você estiver fazendo essas coisas, querido, você precisa refletir e agradecer. O dia do Natal não é o dia em que nós reunimos a família para a gente comer um monte, depois ficar arrependido e começar a dieta no começo do ano. Não é o dia para a gente dar presente para os outros, receber presentes, ou enfim, viajar e férias. Sabe, é um momento que nós escolhemos no ano, nos juntarmos com outras pessoas da face da terra inteira, para explicar para elas que o que elas estão comemorando é outra coisa qualquer, mas não é a magnitude da vinda do Filho de Deus sobre nós. João quer que nós vejamos que o cumprimento do tabernáculo é Jesus, por isso que não precisa mais sacrificar nada, por isso que não precisa mais retornar ao velho templo. Nós sabemos que nos últimos dias, o templo de Israel que está destruído, e que hoje tem uma mesquita lá, vai ser reconstruído, mas para nós, querido, isso não difere em coisa nenhuma, porque nós sabemos que o último sacrifício já foi colocado sobre nós. Deus nesse mundo, aquele que é a palavra, tornou-se carne, e como um presente de Natal, você abre e você descobre coisas extraordinárias, como um presente de Natal que você abre e vê que, nossa, que coisa diferente. João vai dizer assim: vimos a sua glória, glória como, lá no verso 14, glória como do unigênito vindo do Pai. Vimos a sua glória, como assim? Você lembra de que Moisés, em um momento da caminhada, ele pede para Deus: Deus, mostra-me a tua, e o que Deus faz? Não dá, Moisés, se eu mostrar minha glória para você, você não vai viver, deixa eu te cobrir, vou te dar um vislumbre. Isaías, quando ele tem uma revelação, ele fala assim: no dia que o rei Uzias morreu, no ano que o rei Uzias morreu, eu tive uma visão, e Deus, do seu alto e sublime trono, tinha lá serafins, que era uma magnitude tão grande, que com 2 asas eles cobriam os olhos, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. O fato aqui é que você não consegue ver a glória de Deus, essa é a figura de linguagem que ele está querendo nos dizer, você não consegue ver. E agora João vem falar assim: ei, Moisés, Isaías, nós vimos a sua glória. Vocês não conseguiram ver, né? Nós vimos a sua glória. Por isso, querido, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos um homem que se cansa, um homem que está lá no Getsêmane e que fala assim: a minha alma está profundamente triste, numa angústia de morte. E ao mesmo tempo, quando ele se dirige à cruz, ele tem a autoridade de Deus para tirar o pecado do mundo. Então eu queria finalizar essa palavra, talvez mudando a tua visão sobre Deus. Geralmente, se você vem de uma família desestruturada, principalmente se você não teve uma figura de pai presente, você tem uma dificuldade em enxergar Deus como teu pai. Você consegue orar com facilidade para Jesus, teu irmão, teu parceiro, você consegue enxergar até o Espírito Santo ali de alguma maneira agindo sobre você, mas quando fala sobre Deus, você enxerga Deus em um lugar distante. Quando fala sobre Deus, você, poxa, é aquele que vai resolver as coisas, aquele que vai puxar a minha orelha quando eu erro. Eu quero dizer para você que Deus é o teu pai, que Jesus, sendo Deus, talvez seja difícil de você entender, talvez você não entenda, e o fato é que você não precisa entender, mas você precisa dar valor e talvez quebrar esse estigma a respeito de quem é Deus para você. Jesus recebeu toda a autoridade. Mateus capítulo 28 vai nos dizer, ele mesmo falando: eu recebi toda a autoridade lá no céu e aqui na terra. E debaixo dessa autoridade ele nos dá um comando apenas, não é construir uma igreja, não é fazer convertidos, é fazer discípulos de todas as nações. Até o final dos nossos dias, nós somos uma igreja comprometida a fazermos discípulos. Fazer discípulos não é entregar um folheto na mão e dizer: fiz a minha parte. Fazer discípulos não é passar o estudo dos primeiros passos e dizer assim: agora vai por tua conta. Fazer discípulos não é vir à igreja todos os domingos, não faltar nenhum PG e cumprir todo o nosso trilho de crescimento. Fazer discípulos é decidir caminhar com pessoas diferentes de você, não só as que você tem afinidade.
Fazer discípulos é decidir influenciar diretamente a vida de algumas pessoas por quanto tempo? Até o final da minha vida. Nós usamos às vezes essa linguagem, esse é o meu discipulador, esse é o meu discípulo, para nós distinguirmos o que nós estamos fazendo, mas ela não é a melhor linguagem. Porque às vezes você se distancia daquela pessoa por alguma forma, e ela não poderia jamais deixar de ser teu discípulo. Então todos nós aqui como igreja, querido, temos um propósito só: ajudarmos uns aos outros, caminharmos uns aos outros. Nessa época de Natal, talvez vai ser a semana que vem eu vou falar sobre generosidade de fato. Qual é o presente que você tem que dar de fato? Quais são as perspectivas que nós de fato deveremos ter nessa época? Essa é a palavra da semana que vem. Mas hoje eu quero te mostrar que Deus, Ele te ama tanto, 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 a ponto de Ele deixar a sua glória, é o que a palavra diz. Deixar a sua glória, para se fazer carne igual eu e você, ter as mesmas dificuldades que eu e você, porém sem pecado. Por que isso? Para que nós pudéssemos ser salvos. E o Natal vem lembrar isso para nós. Ei, Deus, eu estou perdido mesmo. Os meus atos de justiça não servem de nada quando se fala de eternidade. A minha caridade não serve de nada quando se fala a respeito de salvação. Ela reflete o que a salvação fez em mim. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? As boas obras refletem o que a salvação fez em mim, mas não complementa em nada. Não me faz ser salvo. O que é que me faz ser salvo? Crer que Deus veio em carne e morreu por aquilo que eu merecia. Eu não consigo me achegar a Deus. Eu tento ter uma vida justa, santa e correta, mas volta e meia eu erro. Volta e meia eu falo o que eu não devia falar. Volta e meia eu sou grosso. Volta e meia eu me irrito desnecessariamente com as pessoas. Volta e meia eu não trato as pessoas como elas deveriam ser tratadas. Volta e meia eu escolho não enxergar uma necessidade que está ao meu redor, porque eu não quero desviar a rota do meu caminho em direção à igreja, em direção a qualquer lugar que você esteja indo. Você passa por isso também ou sou só eu? Se você passa por isso, pastor, mas eu não faço nada disso, estou bem certinho. E o teu pensamento? 100% puro, nada de mal passa, você não tem vontade de tirar a vida de ninguém, nem que seja na tua mente, você não tem vontade de dizer umas verdades, uns palavrões, passa pela tua mente. Você, tanto quanto eu, precisamos olhar para toda essa decoração aqui, e chegar nessa época de dezembro, e lembrar, mais do que os outros meses do ano, é para isso que serve data comemorativa, precisamos de um Salvador. Vamos ficar de pé? O último verso que eu quero que você vá para casa é o verso 5, que vai dizer que as trevas não venceram. Guarde isso, querido. As trevas não venceram. Mas como, pastor, olha para o mundo ao nosso redor, como que a luz triunfa em um mundo onde todos estão mortos e cegos? Verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não importa qual é a origem da tua família, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João vai dizer que ele veio para os seus não o receberam. Eles estavam mortos e cegos para quem eles eram. Tem muitos familiares teus, queridos, que estão mortos. Sabe quando você vai no shopping, está cheio de gente morta lá. Sabe quando você vai trabalhar, está cheio de gente morta ao teu redor. Se você disser isso para eles, eles vão te chamar de louco. Agora troque a palavra mortos por cegos espirituais. Quando você vai no shopping, está cheio de cego lá. Quando você vai trabalhar, está cheio de cego. Talvez muitas pessoas que você vai receber na tua casa nessa temporada estão cegos. E o verso 12 e 13 vai falar assim que quem está cego precisa de quê? Luz. Luz. Todos quantos o receberam, deles o poder de serem, ou o direito de serem filhos. Quem ouve a minha palavra, crê
crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A resposta de Deus para a morte e a cegueira do mundo é o novo nascimento. Não existe outra resposta. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Se você que está aqui ou você que está em casa pela internet, acompanhando essa palavra, talvez não entendeu a magnitude dessa trindade ou de Deus 100% homem, 100% Deus, mas você só precisa entender que você precisa crer que Deus veio em carne, que você precisava de um Salvador, você precisa de um Salvador, não há outra solução para a cegueira do mundo, que não seja crer que em Cristo eu fui perdoado, que há muito tempo, de muitas maneiras, Deus falou pelos profetas, mas nos últimos dias, como diz o livro de Hebreus, Ele escolheu falar por meio de Jesus, seu Filho. O Filho de Deus veio entre nós e é o maior acontecimento da história do mundo, e você precisa fazer 3 coisas: você precisa vir a Ele, você precisa acreditar nele, e você precisa receber Ele como teu único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Ele vai ser a tua vida, Ele vai ser a tua alegria eterna, Ele vai ser a luz que você precisa para enxergar aquilo que você não entende. O Natal não é sobre nascimento, sobre o seu nascimento, sobre a sua salvação apenas, mas o Natal é sobre a nossa existência para a sua glória. Pai, hoje é a primeira semana em que nós começamos a refletir sobre essa maravilhosa grandeza chamada Natal, Advento, a aparição, a chegada de Deus em terra, Senhor. Pai, eu não consigo com palavras explicar todo esse conceito que foge ao entendimento humano, Pai, e eu te peço agora, Espírito Santo, confirma como o Senhor confirmou no meu coração, a convicção plena e absoluta, isenta de dúvidas, Pai, de que eu merecia, Senhor, um destino que não era estar contigo, Pai. Eu não merecia as coisas boas, Senhor, mas Tu, pela Tua teu infinito amor, incompreensível, inimaginável, o Senhor escolheu vir até a terra, sofrer, suar, sentir calor, frio, fome, padecer, ser blasfemado, caluniado, ser pregado, passado pela pior tortura humana possível, para que eu pudesse receber essa luz. Se uma vez crendo, eu fosse liberto, eu fosse salvo, e eu pudesse te chamar de meu Pai, meu Abba, eu pudesse, Jesus, te chamar de o meu irmão. Eu sou co-herdeiro contigo, eu sou co-herdeiro contigo, Tu és o meu rei, o meu Senhor. Eu escolho te servir e escolho viver o resto da minha vida, a minha existência, refletindo a Tua glória. Pai, eu te peço que nas próximas semanas, quando os meus irmãos aqui olharem para os primeiros 5 versos de João, eles têm um vislumbre do sobrenatural de Deus, Pai. Revela a cada um deles, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Pai, o que é o verdadeiro Natal, o que significa Deus veio em carne e habitou entre nós. Que nas próximas semanas, Pai, cada família aqui representada, elas possam perceber na sua casa, com seus filhos, com seus cônjuges, Pai, que o Senhor tem um plano extraordinário para eles, Senhor, que não resumiu, não terminou lá na cruz, mas simplesmente começou lá. Que a salvação chegue nessa casa, Senhor, que quando eles compartilharem com esses parentes que vão visitar eles nessas próximas semanas, Pai, que muitos deles sejam salvos, Pai. Quando eles abrirem a sua boca, que muitos deles se convertam dos seus maus caminhos e conheçam esse Jesus que os meus irmãos aqui conhecem hoje, Pai. Traz a salvação por meio dessa casa, quebra todo jugo, quebra toda cegueira espiritual, Paizinho querido, e traz a verdade de Jesus, que o Senhor reina sobre cada vida, sobre cada casa, hoje e para todos sempre. Amém, 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 querido. Na semana que vem eu quero compartilhar contigo sobre o que é a verdadeira generosidade do Natal. Qual é o presente que você de fato tem que se concentrar em comprar, ou em buscar, em adquirir, para que você viva essa estação de uma maneira plena e cheia da alegria de fato que Deus tem para você. Amém? Que lado fica a sua casa? Estenda as tuas mãos ali. Pai,
Existe um caminho de volta agora para todos nós trilharmos, Senhor, e nós não queremos voltar para nossa casa sem a Tua presença. Por isso, nós levamos a Tua presença conosco, Pai. Guarda a vida de cada uma dessas pessoas, aqueles que estarão viajando, aqueles que estarão entrando de férias, Pai, aqueles que estarão agora começando uma jornada mais intensa de trabalho. Deus, dirige o caminho deles, Pai. Guarda o caminho de cada um deles, Senhor, que aonde eles forem, eles sejam aqueles, Senhor Jesus, que removem as pedras de tropeço, Senhor. Eles sejam aqueles que identificam, Senhor, qual é o caminho bom do caminho mal, e o Senhor guia cada um deles pelo bom caminho. Pai, faz com que essas pessoas sejam luz por onde elas forem, Pai, sejam como uma cidade colocada no alto de um monte, aonde é inconfundível, Pai, e que elas sejam plenas, cheias do amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão doce e plena do Espírito Santo de Deus, que é Deus, repouse sobre cada vida aqui presente, aqueles que nos acompanham hoje também pela internet, hoje e para todos sempre, amém. Semana que vem, gente, nós temos a apresentação do Coral das Crianças, tá? Então não esqueça, vai ser uma noite e um dia extraordinário, que Deus te abençoe, aguardo vocês.